Olá pessoal, tudo bem? Algumas pessoas nos solicitaram que nós fizéssemos passo a passo a nossa enxada para a roçadeira. Bem, aqui está a nossa roçadeira. Claro, tem que ter uma roçadeira, né? Para fazer essa enxada, assim. Se não tiver roçadeira não tem como fazer. Essa minha roçadeira é uma roçadeira gasolina, uma roçadeira bastante comum da marca Toyama, não é nem uma Brastemp, como a gente diz, né? Não é nem uma Steel, uma roçadeira, acho que até chinesa é, mas funciona muito bem. Então aqui está a nossa lâmina de corte, né? Essa lâmina ela é presa nesta peça que é chamada de transmissão, tá bom? Então o primeiro passo é nós removermos essa peça. E é de maneira muito fácil de remover, né? De forma muito simples. Apenas a gente solta este parafuso e puxa, né? Essa peça. Aqui eu tenho uma já removida, só para termos uma ideia, que é similar a esta aqui, né? Então você só vai puxar para fora assim, ó, e a peça vai sair, certo? Então esse é o primeiro passo para fazermos aí a nossa enxada rotativa. Nós vamos remover aqui a lâmina. Claro que eu já deixei soltos os parafusos, né, para facilitar. Então a gente vai remover aqui o parafuso. Vamos tirar essas peças, que são peças que vêm com a própria roçadeira, né? Essas proteção aqui. Essa arruela aqui que é muito importante. E vamos remover então agora a lâmina, ok? Então vai ficar assim, ó, certo? Muito bem. Bem, é lógico que nem todas as roçadeiras são iguais, né? Essa peça aqui que é chamada transmissão não é igual para todas as roçadeiras, mas a gente tem que usar da criatividade. Então o que eu fiz? Eu simplesmente removi esta peça aqui, ó. Eu peguei esta peça aqui que tem esta proteção. O que eu fiz? Eu removi esses parafusos, são 3 parafusos, ó, tá vendo? Foram removidos 3 parafusos. E a peça ficou nessa situação aqui, ó, simples, não mistério nenhum, ok? Ficou assim, ó. O que vamos fazer agora? Nós vamos passar primeiro para a lâmina, como preparamos a lâmina, depois nós vamos retornar aqui para esta transmissão, essa peça, como foi feito o procedimento da proteção aqui. Bem, eu usei esta lâmina aqui, ó. Essa lâmina, uma lâmina de ferro, e não é uma lâmina fina, não, é uma lâmina grossa. Isso eu encontrei com algum conhecido que eu tinha, que possivelmente usaram, né? Essa lâmina era bem mais comprida, né? Até aqui, os 3 pontos, e de tanto usar foi gastando e ficou muito pequeno, as pessoas descartaram. Então eu peguei essa lâmina. Você pode usar uma lâmina assim também, não há problema, esse tipo de lâmina aqui. Pode ser só de 2 pontas, não tem problema. A única coisa que temos que fazer é diminuir o tamanho. Então se você pode pegar uma lâmina já danificada nas pontas, né, que já deu alguma trincada, porque nós temos que diminuir, né, fazer ela mais ou menos no tamanho de uns 15 centímetros. Não pode ser muito grande. Então você pode remover, cortar essa parte aqui, ó, né, e fazer essa lâmina um pouco menor, aproximadamente do tamanho dessa aqui, ó, né? Você poderia cortar aqui, ó, e cortar aqui, ó, certo? Ficaria uma lâmina menor. Então basicamente é isso, mas você também pode fazer uma lâmina. Se você tiver em casa uma chapa grossa como esta aqui, ó, que é bem espessa, né? Não sei se tem 3 milímetros, 4 milímetros, não sei exatamente. Você pode fazer uma lâmina. Só que tem que ter algum meio de cortar, né? Por isso que é interessante levar para um profissional aí que tenha todas as ferramentas necessárias. E você pode fazer um disco redondo, certo? A pessoa pode cortar aqui um disco redondo e tem que fazer esse furo exatamente do tamanho desse aqui, ó. Que é para encaixar justamente na roçadeira, senão vai ter folga, vai haver um desbalanceamento, não é legal. Então, o furo tem que ser exatamente. Então tem que ter alguém que tem experiência para fazer esse tipo de trabalho. Para mim,
No meu caso, que eu não tinha nenhuma ferramenta, uma serra-copo para serrar aí uma chapa de ferro, foi muito mais fácil eu pegar uma lâmina já pronta. Bem, na verdade o que eu vou fazer aqui é uma simulação, né? Porque de fato, na verdade, estou aproveitando a minha lâmina, né? Olha como é que está do outro lado, tá? Mas quando eu peguei ela originalmente, ela estava assim. Então você pode usar o seguinte, você pode usar uma cantoneira, a semelhança desta aqui, ó, tá vendo? Essa aqui eu acho muito fina, mas como nós vamos fazer apenas uma simulação aqui de como eu fiz, você pode usar essa aqui mesmo, né? Mas o ideal é uma cantoneira mais grossa, bem mais forte do que esta aqui, né? E essa aqui daria para usar também, mas ela não é tão grossa, né? Um pouco mais fina, essa aqui deve ter o que? Um milímetro, milímetro e meio. Perceba que aqui eu fiz é bem mais, a espessura é bem maior, olha. Observe aqui, compare as duas, ó. Tá vendo? Então seria interessante com uma cantoneira mais reforçada. Muito bem, definida a lâmina que nós vamos usar, nós vamos fazer o seguinte. O próximo passo seria o seguinte, nós temos que colocar essa arruela aqui, ó, que já vem com a roçadeira. Ela vai ser um guia para nós, certo? Eu não posso colocar eu não posso soldar as cantoneiras muito próximo, porque essa arruela não entra. Então primeiro eu tenho que colocar aqui, ó, a arruela e dar um espaçamento aqui, né, do tamanho que eu quero, que é para que a arruela possa entrar. Vou dar um exemplo aqui na minha, certo? Ó, aqui, ó, essa arruelinha tem que entrar certinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Entra perfeitamente. Se eu tivesse soldado um pouco mais para cá, o que ia acontecer? A arruela não ia entrar, né? Para não cometer esse erro aí, você tem que ter já uma medida aproximadamente, uma medida aproximada, para você não cometer esse erro, certo? Então você pode já limitar aqui mais ou menos o tamanho que vamos usar. A cantoneira, o pedaço de cantoneira, nós vamos cortar a cantoneira no pedaço que nós queremos. Então vou cortar aproximadamente, vamos ver na minha lâmina aqui que fica mais fácil. Se está dando para enxergar aqui. Aqui fica mais fácil. Vamos colocar aqui a arruela. E aqui seria o tamanho desta cantoneira que iríamos usar, aproximadamente aqui, ó. Isso aqui daria quantos centímetros? Vamos ver aqui. Aproximadamente vamos medir aqui, ó. Aproximadamente uns 5 centímetros, 5 centímetros e meio, por aí aproximadamente, 5 centímetros e meio, é o tamanho que vamos cortar da cantoneira. Então pessoal, eu vou usar aqui uma lixadeira para fazer o corte, certo? Você pode usar o que for mais conveniente, uma serra-ferro, por exemplo, mas no meu caso eu vou usar aqui uma lixadeira, que é mais rápido, mais prático.
Ok, pessoal, já cortamos a cantoneira. Nós cortamos 3 pedaços. No caso, se fôssemos usar essa lâmina, nós efetuaríamos uma solda dessa forma aqui, ó. Nós iríamos colocar aqui, posicionar essas peças, essas cantoneiras nessa posição, certo? Simples, simples. E é só soldar agora. Eu posso fazer a simulação de uma solda, não vou soldar porque do outro lado eu já tenho as peças soldadas, né? Vou estragar minha lâmina. Eu posso até fazer a solda. Eu tenho aqui o aparelho e poderia soldar com uma solda elétrica. Mas você pode pedir para alguém que faça esse trabalho para você, né? Se você tem como soldar em casa, melhor. Seria basicamente isso aqui. É isso aí, a lâmina é essa aqui. Tá bom? Sempre não pode esquecer dessa arruela aqui, porque tem que ficar mais ou menos uma folguinha, né? Para ela entrar aqui com facilidade. Ó, ó, é isso aí, a lâmina está pronta. Basicamente a nossa enxada rotativa é isso. Se você fosse usar uma lâmina de 2 pontas apenas, né? Lembrando que essa aqui está muito grande, né? Nós iríamos diminuir o tamanho. Nós faríamos isso aqui, ó. Colocaríamos a arruela e soldaríamos dessa forma aqui, ó. Não tem problema, pode ser usado. Eu já usei com duas pontas a lâmina e funciona igual também, tá bom? Simples, é isso aí, basicamente é isso. Foi isso aí que eu fiz, ok? E agora vamos então mostrar aqui como é feito a proteção. Eu já usei a roçadeira só com esta lâmina aqui. Se for para fazer só uma capina, um lugar onde tem bastante mato aí, apenas, tranquilamente pode ser usado dessa forma, mas ela é perigosa porque salta muita pedra, dá muita poeira, inclusive se a terra estiver muito seca. E no meio de hortaliças nem pensar, né? Já fiz, infelizmente arranquei algumas fora. A gente não tem um controle absoluto, né? Às vezes ela joga um pouco para o lado e termina arrancando a sua hortaliça, sua couve, seu alface. Então, com aquela proteção que nós fizemos, no meu caso, eu fiz com uma tampa de panela de inox. Vamos olhar novamente. Bem, aqui está a tampa que eu usei, né? Era uma tampa de panela. Aqui em cima vinha uma alça semelhante a esta tampa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma tampa de alumínio. Uma tampa mais macia, né? Um material menos resistente. Eu optei por usar um material mais resistente. No caso aqui, uma tampa de panela de inox. Você pode usar uma tampa de panela de lata. O alumínio eu já fiz uma vez, eu não gostei muito não. Os parafusos começam a flochar, não é legal. Essa aqui ficou muito boa. Então você pode também usar uma de alumínio, né? Então o procedimento seria tirar primeiramente tirar essa alça que está aqui, né? Baquelite, né, que parece que essa peça aqui preta é chamada de baquelite. Você pode remover isso aqui e fazer um furo no centro. Bom, pessoal, então eu arranquei e removi, né, fora essa alça aqui, tá a tampa da panela. Aqui eu não gostei muito que ela tem um rasgo aqui já, ó. Isso vai enfraquecer um pouco, né? Então agora nós temos que abrir um buraco aqui, ó, que entre justamente aqui, ó, bem aqui, ó, certo? Vou mostrar aqui a minha tampa que eu fiz, ó. Ela tem que encaixar aqui, ó, tá vendo? Ó, encaixou perfeitamente. Perceba que meus furos aqui, meu furo aqui não é um furo perfeito não. Eu fiz com uma furadeira, fui fazendo os furinhos com furadeira aqui na volta, fui quebrando e fiz o buraco, certo? Então você tem que pegar uma tampa de panela dessas aqui, fazer um furo que encaixa aqui, ó. Aí observe que eu aproveitei e fiz os furos aqui na tampa da panela exatamente nos furos que estava aquela proteção que eu fiz, né? Uma proteção como essa aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Você pode pegar a própria proteção, colocar aqui sobre a tampa da panela e marcar os furos. E fiz um furinho com furadeira. Simples, não mistério nenhum. Tá bom? E agora então a panela se encaixa perfeitamente. Aqui a tampa da panela, desculpe. Aí eu parafusei.
Apertei os parafusos, né? E agora a lâmina vai encaixar. Primeiro a lâmina vai aqui, né? Só que não podemos esquecer das demais peças aqui da roçadeira. Vamos ver aqui. Bem, observe que a roçadeira ela tem esta peça aqui, ó, certo? Então essa peça ela já vem com a própria roçadeira, né? Então ela encaixa aqui, ó. E aí aqui tem um rebaixo aqui, ó, essa peça, né? É onde vai justamente centralizar a lâmina. Observe aqui, ó. A lâmina vai ser então colocada aqui, ó. Ó, ela encaixa exatamente ali. Por isso que eu acho um pouco difícil fazer em casa, a menos que você tenha aí uma ferramenta boa, uma serra copo do tamanho certinho, né, para você serrar. Caso contrário, o melhor era uma lâmina, ó. Isso aqui que vai centralizar, ó. Tá vendo? Ó. Qualquer lâmina, acho que é tamanho padrão isso aí, qualquer roçadeira. Aqui, ó. Observe que vai também se encaixar certinho aqui, ó. Não pode ter muita folga aqui, o mínimo possível, né? Senão dá um desbalanceamento aqui na lâmina na hora de cortar e vai ficar sacudindo a roçadeira, tá bom? Então agora o próximo passo é esse aqui. Vamos colocar a tampa da panela nessa peça, vamos parafusar aqui, certo? E depois vamos colocar a lâmina. Vamos ver tudo novamente em funcionamento. Muito bem, vamos dar o aperto final agora nos parafusos. Tem que ser bem apertado, né? Não pode haver folga aqui. Pronto, agora é só colocar a lâmina novamente. Antes, porém, não podemos nos esquecer desta peça aqui, ela é muito importante. Isso já vem com a roçadeira, né? Ó. Agora a lâmina vai ser colocada aqui. Se nós tivéssemos feito a solda, né, com aquelas cantoneiras que nós cortamos, ficaria assim, né? Novamente aqui, ó. Ficaria assim, nós iríamos encaixar aqui, ó. É só ter feito a solda bem feita aqui, né? Uma solda muito bem feita, certo? Para não cair essas peças. Como eu disse, algumas pessoas fazem furos, colocam parafusos. Eu fiz o teste, mas os parafusos entortaram alguns, uns arrancaram fora. Como não tem muita base, eles gastam rapidamente, né? Então eu achei que dessa forma aqui fica muito melhor, certo? E agora é só colocar a arruela e colocar o parafuso novamente. Nesse caso essa peça aqui não vai, né? Não é necessário, não tem como colocar. Então a gente só coloca a porca agora, certo? E pronto. É só usarmos novamente a nossa enxada aqui, que nós vamos fazer os testes novamente. Vou mostrar. Ok, vamos dar o aperto final, né?
Pronto, já está bem firme, podemos usar novamente a nossa enxada rotativa. Ok, não se esqueça de dar o seu joinha, de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.